era seu dono absoluto, poderia fazer com ele o que quisesse, poderia surrá-lo, poderia condená-lo a trabalhos forçados, poderia instigá-lo a duros trabalhos, poderia fazer com que ele trabalhasse acorrentado. Preste atenção, trabalhos forçados, açoite com vara, açoite com ferro, chicote, marcá-lo com ferro quente no rosto. E se fossem ladrões ou fugitivos, duas punições haviam, para um ladrão ou para um fugitivo. Ele era marcado na face com ferro quente, como uma marca de desonra e como um símbolo de propriedade. E se o dono quisesse, mandava açoitá-lo e depois crucificá-lo. Quando o escravo era considerado rebelde, ele era mandado ser crucificado. Eu anotei aqui algumas coisas de pessoas que viveram naquela época. Por exemplo, Plínio, o escritor, o erudito, ele conta que Védio tinha um escravo, e esse escravo foi servir as pessoas. No momento que ele vai servir, ele portava taças de cristal, e ele tropeçou em alguma coisa, a taça de cristal caiu e quebrou. Somente por causa disso, Védio mandou açoitá-lo e mandou jogar ele vivo para os leões comerem. Somente por causa disso. Em outro caso, havia uma senhora que era dona de escravas, e para manter o capricho dela, a alegria dela e o hobby durante a noite era mandar chicotear as escravas para que ela pudesse ouvir os gritos, senão ela não dormia em paz. O outro só dormia depois que ouvia os gemidos, o lamento dos açoites e os escravos chorando de dor para que ele pudesse dormir. Tinha um outro que era dono de escravos, e a alegria dele é quando ele mandava um escravo para um verdugo, para que o verdugo pudesse marcar com ferro quente o rosto do escravo, e aí isso trazia alegria para ele, e ele ficava rindo, ficava em paz e podia dormir. Você está pensando que era fácil viver naquela época? Por isso que Paulo não queria mandar Onésimo de volta. Tanto é que Paulo não aborda sobre escravidão, ele passa por cima, ele não toca no assunto, ele deixa por conta da consciência de Filemão, porque era natural e era um costume que as pessoas tinham que ter escravos. Bem, a menor tortura era a marca de ferro. Paulo sabia o risco e sabia que Onésimo havia se tornado um homem útil. Agora ele tem que interceder, e ele vai escrever para Filemão. Quando ele começa a escrever para Filemão, ele começa por baixo, não se apresenta como apóstolo, não se apresenta como líder, mas se apresenta como velho, como preso e como um amigo. E ele diz: eu te peço com amor, peço por meu filho Onésimo, que foi gerado nas minhas prisões, peço a ti, sabendo que tu farás ainda mais do que aquilo que eu te peço. E ele vai pedindo com carinho e diz: eu sei que o teu testemunho tem refrigerado a alma de muitas pessoas. Filemão era um homem famoso, tinha uma igreja na sua casa, era um homem de testemunho e de caráter elevado, era um homem conhecido por toda a sociedade, e Paulo faz questão de frisar seu bom trabalho. Agora ele elogia, fala algumas verdades, e nós vamos apresentar algumas coisas que Paulo fala para Filemão, que não são somente apelo, mas são mudança de vida, porque Onésimo tinha que existir
para que Filemão pudesse ser trabalhado. Primeiro, diga, Filemão pregava a liberdade, mas tinha escravos em sua casa. A minha pergunta é, será que um dia ele pregou para Onésimo? Onésimo era só escravo, não tinha direito à salvação. E a carta de Paulo aos Gálatas fica onde? E o evangelho que Filemão recebeu fica em quê? E que liberdade é essa que se prega, que se tem escravo segundo o costume do mundo? Então Filemão precisava muito mais do que uma carta de intercessão. Ele precisava de uma carta de reprovação, que lhe chamasse a atenção para algumas coisas do mundo espiritual. Parece que ele nunca pregou para Onésimo, era líder de sucesso, mas precisava de uma mudança. Segundo, Filemão foi lesado por Onésimo. Diga, foi lesado. E agora ele deveria perdoá-lo. Outra questão, além de perdoá-lo, não deveria recebê-lo como escravo, ia ter que receber agora como irmão. O evangelho transformou Onésimo na cadeia. Evangelho muda tudo, né? Quebra a barreira, tira a diferença, faz todo mundo ficar igual. Olha como é que a coisa vai mudando. O cristianismo, irmãos, trouxe uma nova relação de um homem com outro homem, em termos de pensamento. Veio acabar com diferenças. E Filemão ainda não tinha aprendido isso. Filemão ia ficar no prejuízo. Onésimo não serviria mais como escravo. Agora ele tinha que entrar na casa de quem ele roubou como irmão. Você já imaginou, irmão? Uma pessoa te rouba, te maltrata, faz o que quer com você, aí Jesus entrou na vida dele, você tem que sentar do lado dele e dizer, eu te amo, irmão, eu te amo, porque o mesmo Cristo que comprou você, comprou ele também. Isso é evangelho. Como é que as coisas mudam com a chegada do evangelho, né? Então, diga assim para o seu irmão, no evangelho, para primeiro ganhar, você tem que antes perder. Ninguém ganha sem perder. Diga, todo mundo perde. Depois todo mundo ganha. Ó, a primeira fase da vida dos discípulos foi perder o que tinha. A segunda fase foi perder a vida. Todo mundo perde para poder ganhar. E Jesus vai dizer o seguinte, ó, todo aquele que por amor de mim perder a sua vida, achá-la. Você quer achar vida? Quer achar alegria? Quer achar sentido? Então perca. Filemão olhou e falou, meus bens não vão ser devolvidos. Perdeu os bens. Meu escravo não volta mais como escravo, agora volta como irmão. Que coisa. Diga assim para o seu irmão, Onésimo saiu ladrão, voltou irmão. Diga, isso é Deus. Saiu ladrão, voltou irmão. Isso é só na igreja que a gente vê isso, né? Lá fora é prostituta, ladrão, isso e aquilo. Aqui é santo, homem de Deus, mulher de Deus, varão, varoa, salvo, remido, lavado, pastor, pregador, diretor, doutor, senhor. Aqui é tudo diferente. Como é que a graça muda as pessoas, não é verdade? Quem antes era inimigo, vira irmão. E agora tem mais. Diga assim, Filemão era o patrão, agora não manda mais. Todo mundo ficou igual.